Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite ao Grupo Voto, dizer que é uma satisfação poder participar desse evento e estar aqui com todos vocês para discutir alguns temas relacionados aí ao desenvolvimento sustentável da indústria de resíduos sólidos. Eu queria falar aqui da perspectiva de quem tem acompanhado a estruturação de projetos no setor de saneamento. Eu tenho funcionado como advisor aí de algumas administrações públicas, também dos estruturadores institucionais, principalmente o BNDES, e apoio também algumas empresas privadas na estruturação de projetos, principalmente de concessão de serviço público no setor de saneamento. E nessa qualidade eu tenho acompanhado, né, o drama de muitos municípios e também de consórcios municipais em estruturar os programas de concessão de serviço público para a gestão de resíduos sólidos. Eu creio que o principal mecanismo de que dispõem os municípios nesse momento, né, para buscar a universalização desses serviços e para atender ali as novas regras do novo marco legal de saneamento, é o modelo de concessão de serviço público, né, um modelo muito mais apropriado e muito mais vantajoso, né, mais eficiente para as administrações, para os usuários, para toda a sociedade, do que o modelo de prestação de serviço ali sob o regime da Lei 8.666, que são os contratos de curto prazo, ou mesmo a prestação direta do serviço por meio de autarquias municipais, que ocorre em muitos municípios. Infelizmente, nós temos ainda um número muito acanhado de concessões, né? Nós temos 49 contratos assinados de concessões e parcerias público-privadas, a grande maioria são concessões administrativas, apenas 16 contratos de concessão comum de serviço público, que, na minha percepção, seria um modelo mais indicado aí para os municípios promoverem aí a universalização do serviço. Nós sabemos também que o novo Marco Legal de Saneamento impõe, né, às administrações públicas a obrigação de proporem até 12 meses os mecanismos ali para a cobrança do custeio do serviço, né? E aquelas administrações que não o fizerem, né, isso será considerado renúncia de receita e isso atrairá todas as consequências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu creio que os municípios têm aí um desafio, que é instituir os mecanismos de cobrança pela prestação desse serviço, e eles dispõem de duas alternativas, ou a instituição de taxa, né? E vamos lembrar que a grande maioria dos municípios, a grande maioria, eu não diria, mas mais da metade dos municípios ainda não tem mecanismos de cobrança para a prestação do serviço. Então, esses municípios podem instituir taxas, né, que é um tributo, é uma forma de cobrança pela prestação individualizada do serviço, ou tarifa, né, sob o modelo de concessão de serviço público. A instituição de taxa, né, que estaria ali por trás, eventualmente, de contratos de prestação de serviço de curto prazo, de contratos da 8.666, ou mesmo ali atrelados a uma prestação direta do serviço, na minha percepção, é uma sistemática muito menos eficiente e que promove menos a realização do princípio do poluidor-pagador do que a tarifa, do que o regime tarifário das concessões. Porque há uma série de limites à alterabilidade da taxa, né? A taxa como tributo está submetida a todos os princípios jurídicos, aí, princípio da anualidade orçamentária, princípio da anterioridade, da legalidade, que restringem a possibilidade de alteração da taxa, né, para que ela tenha uma correspondência ao custeio, uma correspondência mais fidedigna ao custeio do serviço público. No regime de tarifa, nós temos a possibilidade aí, a dinâmica de alterabilidade da tarifa, e, portanto, a sua correspondência, né, aos custos, a estrutura de custos ali da operação do serviço, ela é muito maior. Então, a tarifa, sem dúvida nenhuma, é um regime muito mais apropriado do que a taxa, sob essa perspectiva. Agora, é claro que há uma série de desafios para os municípios estruturarem concessões, né? Eu vou tratar aqui desses desafios, mas antes eu queria só ressaltar aqui 3 virtudes das concessões, só para deixar muito clara essa ideia da superioridade da concessão em relação aos outros modelos de negócio para a operação do serviço. Em primeiro lugar, eu acho que a concessão ela é que melhor promove a alocação do custeio, né, social incorrido na prestação do serviço público.
Portanto, é que melhor realiza o princípio do poluidor-pagador, tendo em vista que a tarifa, né, ela representa melhor os custos do serviço do que, por exemplo, o sistema de taxa, como eu acabei de dizer. E acho também que a tarifa ela tem aí a taxa também tem uma finalidade regulatória, né? Há uma função regulatória na tarifa que acaba também contribuindo para a minimização da própria poluição, né? Ele tem um efeito regulatório no consumo do serviço, portanto, acaba contribuindo para minimizar o impacto ambiental e da geração do lixo, quer dizer, tem um efeito comportamental no gerador do lixo, né? Eu acho que isso é importante, principalmente nos municípios que não têm ainda sistema de cobrança pela prestação desse serviço. Eu creio que o modelo da concessão também promove um maior controle social e financeiro sobre a prestação do serviço, quando da estruturação de concessões, uma série de análises econômico-financeiras que têm de ser implementadas, todos esses custos, né, a numerologia do projeto, ela está exposta e ela é suscetível a controles, não só no momento da estruturação, depois ao longo da execução do contrato, por meio da agência reguladora e do próprio poder concedente, a possibilidade do exercício do controle social e financeiro de forma muito mais efetiva do que ocorre nesses contratos de curto prazo, da Lei 8666, ou mesmo pela prestação direta por meio de autarquias, né? E, por fim, eu creio que a concessão também é um modelo muito mais eficiente do que modelos aí desses contratos de terceirização ou mesmo a prestação direta, né? A gente consegue, por meio da concessão, por serem contratos de longo prazo, imprimir uma lógica de longo prazo na gestão desses ativos, né? Uma responsabilidade de longo prazo pelo operador com relação à gestão dos resíduos sólidos, com relação a aprimoramentos tecnológicos, né? A manutenção da infraestrutura e por aí vai. Então, com uma matriz de risco bem feita, né, uma matriz de obrigações de risco bem definida, eu creio que a concessão tem condição de gerar ali os incentivos corretos para que o operador e os demais atores institucionais envolvidos contribuam para uma prestação mais eficiente do serviço. Vamos lembrar também que nas concessões há a possibilidade ali dos indicadores, da implementação dos indicadores de qualidade e de disponibilidade, que são incomuns, né, nos contratos de curto prazo. Isso faz com que o operador tenha de perseguir ali a entrega de um serviço de maior qualidade, com maior eficiência. Isso também permite, de outro lado, o controle, né, sobre a qualidade, um maior controle sobre a qualidade e a disponibilidade do serviço. Mas há alguns desafios, né? O tempo é muito curto, eu vou tratar aqui de forma bem rápida. Eu acho que o primeiro deles é a regionalização. Nós não sabemos, essa é uma agenda incidental, porque nós precisamos antes regionalizar para depois ver que tipo de modelo de negócio e como estruturar as concessões, aí já considerando a prestação regionalizada. Essa é uma diretriz importante do novo marco. Fala-se muito em consórcios municipais, né? Eu creio que até pela tradição desse mercado, mas eu não descartaria a hipótese dos estados organizarem ali as unidades regionais de saneamento e outras formas de regionalização, e o Estado se colocar como o ator institucional ali, a liderar o processo de regionalização, através da gestão associada que ele possa estabelecer com os municípios, e o Estado pode promover concessões, planejar e promover concessões, como tem ocorrido no mercado de água e esgotamento sanitário. Em segundo lugar, eu acho que alguns dogmas jurídicos precisam ser superados ainda. Isso é coisa do passado, né? Um deles é a compulsoriedade do serviço, como um suposto óbice à utilização do modelo da concessão, na verdade, do regime tarifário. Temos uma súmula do STF, que é a 535, né, que entende que o serviço, quando de utilização obrigatória, não poderia ser submetido ao regime tarifário. Eu acho que isso é coisa do passado. Essa súmula foi construída ali a partir de precedência da década de 60, no final da década de 60. Depois disso, o STF já se manifestou diversas vezes, afirmando, né, por ocasião de serviço de esgotamento sanitário, né, que também é um serviço de fruição compulsória, se manifestando no sentido de que esses serviços podem, sim, estar submetidos ao regime tarifário. Então, eu creio que esse entendimento tende a ser superado em breve. Aliás, há uma repercussão geral, né, 903, que decorre de um recurso extraordinário, esse é o leading case do município de Joinville, e que trata da matéria. Isso vai provocar uma reanálise da súmula 535 pelo STF, e, na minha opinião, nós
muito provavelmente teremos o reconhecimento do STF pela possibilidade de se adotar o modelo de concessão comum e o regime tarifário para o serviço de coleta e destinação de resíduos, até porque a lei claramente incentiva isso, né? A nova lei de saneamento. E, por fim, o último ponto, e não menos importante, aí uma dificuldade prática, né? Há uma dificuldade em estruturar concessões de serviço público e parcerias público-privadas. Eu vi que foi feita uma pergunta aqui no painel anterior. Quer dizer, como superar isso? Eu acho que é um problema prático da falta de capacidade das administrações públicas, capacidade técnica e institucional, em estruturar esses negócios. A gente percebe que os estruturadores institucionais têm funcionado como uma fábrica de projetos, principalmente a Caixa e o BNDES, né? E eu acho muito importante a atuação desses estruturadores, acho que tem auxiliado os municípios a desenvolver esses projetos, mas eu acho que isso não é suficiente. Não basta fazer os projetos pelos municípios, porque os municípios vão ter que gerir esses contratos no longo prazo, eles vão ter que ter capacidade de ter interlocução com o operador, com a agência reguladora. A própria agência reguladora tem que ser dotada de capacidade técnica de prover a regulação do serviço. Então, eu creio que nós precisaríamos da atuação do governo federal. O governo federal deveria criar um programa de qualidade para a estruturação de concessões, também na área de resíduos sólidos, criando ali um manual de boas práticas, de boa governança, um toolkit ali com documentos referenciais e promover o monitoramento, né, da adesão, da observância dessas boas práticas pelos municípios. E aqueles municípios que cumprirem essas regras de governança e essas regras de boas práticas na estruturação desses projetos poderiam receber um selo de qualidade. E isso seria uma sinalização positiva para o mercado, daria credibilidade institucional para aquele município, atrairia investidores, inclusive para a geração de projetos. Eu recuperaria o PMI, né? O PMI que foi desacreditado, não sem justa causa, porque foi mal utilizado, né? A baixíssima taxa de conversão de projetos em contratos, que não chegava a 15% historicamente, se deve, na minha opinião, ao modo como o PMI foi regulado, infelizmente não dá tempo da gente detalhar isso, e a falta de capacidade das administrações de conduzirem o PMI ao longo do tempo e converterem, né, os projetos ali, as iniciativas de projeto em contratos. Então, eu creio que há iniciativas da iniciativa privada, a própria ABDIB tem uma iniciativa nesse sentido, a Radar PPP tem também, mas eu creio que falta a participação do governo. O governo precisaria apoiar os municípios, não apenas nesse modelo de fábrica de projetos, que é prover os projetos pelos municípios, que é importante, é muito importante, mas não é suficiente, porque nós temos muita escala, né? Eu comentei aqui, apenas 49 projetos de PPPs de concessão no setor de resíduos, isso é quase nada, considerando o tamanho da demanda, e há uma limitação, né, na capacidade desses estruturadores de gerarem projetos face à demanda que se apresenta. E, volto a dizer, os municípios precisam ser capacitados, treinados, porque eles vão ter que gerir esses contratos depois no longo prazo. O meu tempo se esgotou, seriam essas as minhas palavras. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da participação e depois ficar à disposição para, caso haja, aí, para a rodada de discussão. Obrigado. Doutor Vernalha, só uma dúvida. Na verdade, o senhor falou bastante do poder público, em toda até a minha preparação aqui, as assembleias legislativas estaduais e os governos estaduais têm um papel determinante aí na regionalização, né? Porque, salvo engano, elas têm que operar essa regulação dos consórcios municipais, tornar atrativos a união de municípios que são próximos para que o processo de concessão seja viabilizado. Como estimular, não só o governo federal, não só Brasília, porque o foco das atenções está muito já em Brasília, mas como estimular ali as assembleias estaduais e os governos estaduais para essa questão, na sua percepção? Bom, eu creio que o novo marco já traz um incentivo para isso, né? A nova lei estabeleceu ali um prazo de até 12 meses para que os estados criem as unidades regionais, né, de saneamento, e aí a gente está falando no sentido amplo aqui do conceito de saneamento, envolve também resíduos sólidos, e não o fazendo, a União poderá criar os blocos de referência. Na verdade, são agrupamentos de municípios, né? Portanto, existe uma agenda legal, digamos assim, que é esse prazo a que os estados têm para organizar as unidades regionais. E, agora, é claro que na vida real,
isso vai depender de uma costura institucional entre os municípios e o Estado, né? É preciso. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Eu participei como estruturador da desestatização do saneamento do Estado do Rio de Janeiro, né? Claro que é um projeto de outra dimensão, muito mais complexo. Mas ali, toda a costura que foi feita para empoderar o Estado do Rio, para que ele pudesse organizar as concessões, aí estou falando de água e esgoto, foi feita antes do Novo Mar. Né? Foi feita a partir de negociações que se estabeleceram entre os estados e os municípios, e aí, como você disse, se mobilizou ali as câmaras municipais, né, para que isso fosse possível, e depois, logicamente, que teve a participação da Assembleia Legislativa do Estado. Até no finalzinho do processo teve até uma tensão ali entre o executivo e o legislativo do Estado do Rio de Janeiro, mas aí por questões políticas. Mas o fato é que precisou dessa negociação, porque eu creio que o grande desafio da regionalização no Brasil é você compatibilizar a instabilidade das relações políticas com a estabilidade que se quer, que se deseja para a relação jurídica. Então, essa é a dificuldade. Então, lógico que na vida real precisa combinar com os russos, né? Quer dizer, precisa que o Estado tenha uma boa articulação política com os municípios, consiga costurar bem esse convênio de cooperação e contratos de gerenciamento para que haja uma boa gestão associada, para que o Estado possa, ele, uma vez empoderado, organizar as concessões. Eu acho que esse é o modelo, né? É difícil dizer isso com relação ao setor de resíduos, porque o setor de resíduos é o setor que se organiza de forma local, né? Poucas experiências com consórcios intermunicipais. Mas a regionalização ela pode induzir a um outro modelo. E eu acho que quando o Estado entra em cena, né, eu acho que se cria um ator ali institucional mais bem posicionado que os municípios, isso na visão do mercado, né, pode ser interessante, porque consegue aí mitigar riscos, né, de insegurança jurídica, de captura política dos contratos, que a gente percebe que pode haver em municípios de menor dimensão. Então, torna-se... Mas é claro que daí você dá um outro porte para o projeto, você acaba atraindo também participantes de maior porte. Mas, enfim, talvez essa seja uma tendência, né, porque a diretriz da regionalização ela está posta, né? Eu acho que ela terá de ser observada. A ANA está trabalhando com essa diretriz, a gente ouviu aqui nas falas que houve durante o evento, e aí pode ser que a gente siga com esse modelo de consórcios municipais, ou pode ser que o Estado também resolva aí participar dessa prestação regionalizada como o ator institucional a liderar o projeto. Bem, obrigado ao doutor Fernando Vernalha, da Vernalha Pereira Advogados, por sua participação aqui conosco. Continue online. Convido ao palco agora o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, que nos fará uma apresentação sobre sua experiência na gestão do manejo de resíduos sólidos no município. Por favor, Fabrício. Uma boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de Balneário Camboriú poder participar desse importante evento e colocar um pouquinho o que está acontecendo na nossa cidade, o exemplo da nossa cidade em relação a esse tema. Primeiro, é importante dizer que nós estamos atravessando uma crise ou saindo dela, seja qual for a perspectiva, e nesse aspecto é importante também fazer um retorno das crises que nós tivemos passadas para poder compreender o momento que nós estamos vivendo, que é uma crise sempre ela provoca a aceleração de mudanças, estipula novas prioridades. Assim aconteceu lá na Peste Negra em 1350, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, na Primeira Guerra Mundial, e em vários momentos nós tivemos mudanças de comportamento, e nunca foi tão prioritário nós discutirmos agora este novo momento, que é justamente o momento da sustentabilidade, o momento do uso dos recursos naturais e como isso se tornou importante nesse momento que nós estamos vivendo. Balneário Camboriú é uma cidade
litorânea, lá do estado de Santa Catarina, uma cidade com espaço territorial. Você está comigo aqui para fazer a mudança, né? Uma cidade com espaço territorial de 46 quilômetros quadrados, e lá nós vivemos também algumas características interessantes. Temos uma média de população de quase 150 mil habitantes, chegando ao verão, quase 800 mil habitantes. Quer dizer, nós vamos de 0 a 100 ou vamos ao extremo de maneira muito rápida, né? Nós fomos reconhecidos no ano de 2020 como o melhor modelo de governança. E a governança ela é muito importante, porque a governança ela faz a medição dos serviços públicos e dos serviços que estão também concessionados, e isso é muito importante para o padrão de qualidade. Como também colocamos um dos primeiros sistemas de compliance no serviço público lá em Santa Catarina. E Balneário Camboriú, além disso, tem características que destoam normalmente dos índices do país. A taxa de crescimento populacional do país é cerca de 1,2, 1,3 ao ano. A taxa de Santa Catarina, 1,5. A do cluster, 1,7. De Balneário Camboriú, nossa taxa de crescimento é 3,1 ao ano. A nossa densidade demográfica também é talvez a cidade que tem a maior densidade demográfica do sul do país, uma das maiores do país. A média de Santa Catarina são 75 pessoas por quilômetro quadrado. Florianópolis, a capital do estado, 742 habitantes por quilômetro quadrado. Balneário Camboriú, 3.147 pessoas por quilômetro quadrado. Então, vejam o desafio que nós temos de enfrentar numa cidade extremamente adensada, uma cidade em que ela, em determinada época do ano, ela quadriplica ou 5 vezes mais o número de pessoas, faz de nós um desafio não só no abastecimento de água, não só na coleta de lixo, não só na segurança pública, mas, acima de tudo, de manter uma cidade turística organizada, limpa, em ordem e podendo oferecer um serviço, prestigiando o que nós temos de o maior patrimônio, que é o nosso meio ambiente, que é o pulmão econômico da cidade. E aí, falar da gestão dos resíduos sólidos para Balneário Camboriú é algo que nos orgulha, até porque nós tivemos o primeiro modelo de concessão do Brasil e talvez da América Latina em 1999. E agora em 2017, no começo do nosso governo, nós renovamos para mais 20 anos. E para quem conhece Balneário Camboriú, não só pode verificar que é uma cidade organizada, limpa, adequada, mas uma cidade que sobrevive, né, dos seus recursos naturais. Os reflexos do modelo de contrato, da cobrança e da tarifa. Primeiro, Balneário Camboriú praticamente acabou com a inadimplência. Nós tínhamos uma inadimplência de quase 50% que o poder público sofria todos os meses por conta de prestar esse serviço. A inadimplência para o setor público acabou também a insegurança para os investimentos, a sustentabilidade financeira, a necessidade da evolução, investimento em tecnologia, a facilidade do acompanhamento dos contratos. Lá nós temos um comitê que faz todo o acompanhamento do serviço, da qualidade, aliás, a concessionária estabelece uma pesquisa de satisfação, né, e hoje está quase 99% de satisfação, e isso é importante também. E o nosso comitê, gerido por toda a parte técnica do meio ambiente, Secretaria de Obras, a nossa empresa de saneamento, nós temos uma empresa municipal de saneamento, aliás, Balneário Camboriú é a cidade hoje mais saneada de Santa Catarina, nós temos uma cobertura de 98,7% e vamos até o final do ano para 100% de cobertura da rede coletora de esgoto. E o nosso comitê ele faz análise periódica do contrato, da sua evolução, dos seus investimentos, e isso é importante porque o investimento ele tem que ser constante, e o nosso aterro sanitário, que é também um grande motivo de orgulho desse modelo de concessão, é um aterro premiado, é um aterro reconhecido, que não somente serve a Balneário Camboriú, mas serve também a cidade de Itajaí, a cidade ao lado. E atualização de equipamentos. Lá nós temos 22 lixeiras subterrâneas. Os ecopontos são um modelo arquitetônico bastante simpático que nós colocamos lá em locais chaves da cidade, Avenida Brasil, Terceira Avenida, locais de alta circulação que incentiva as pessoas a participar, principalmente na distribuição
e na coleta, né, na distribuição dos resíduos recicláveis. Lá nós temos também o Centro de Valorização de Materiais Recicláveis, que vai ser o CVM, que vai ser um centro avançado, onde as cooperativas elas farão parte desse projeto, será gerido pela cooperativa e pela concessionária, fiscalizado pelo poder público, aonde desde os serviços, né, todas as cooperativas, como creche para os seus filhos, como auditórios para capacitação, também vai servir de um modelo, tenho certeza absoluta, de exemplo de como fazer essa gestão com o trabalho das cooperativas junto às concessionárias, né? Nós temos aqui o Recicla ABC, que é uma política ambiental para estimular a separação do lixo, estimular a separação do lixo reciclável. E isso é tão importante porque, através do trabalho com a concessionária, nós conseguimos fazer também um trabalho dentro da educação, onde nós incentivamos, premiamos os professores, premiamos os alunos, a associação de moradores, fizemos aquela competição sadia e saudável para que essa consciência educacional da sustentabilidade ela possa também se transferir na evolução de números como ali ponta. Em 2018, quando nós começamos, nós tínhamos cerca de 2,91% da separação dos resíduos. Em 2020, nós quase dobramos, fomos para 5,76%, né? Mostrando que, ainda de maneira modesta, no nosso país, embora ser acima dos números da média nacional, pode-se muito, através de um trabalho com parcerias, você estender isso à educação, fazendo dessa consciência na separação do lixo, que ela possa ter reflexo em outras áreas também. Ali está um pouquinho da quantidade dos resíduos e por gráficos. E Balneário Camboriú avança em uma cidade que consegue manter, né, essa parte do adensamento de uma cidade turística, mas uma cidade hoje que respeita o meio ambiente, consegue colocar a organização da coleta de lixo, da manutenção e da separação de lixo como bandeira de sustentabilidade. Lembrando que nós estamos agora em um momento muito importante da retomada econômica, e Balneário Camboriú está se preparando muito para isso. Nós estamos fazendo, neste momento, está em execução, a maior obra de aterro da praia da América Latina. Nós estamos executando lá em Balneário Camboriú. Nós vamos triplicar, né, o espaço oferecido, com isso vamos trazer mais turistas, com isso vamos trazer mais moradores, com isso vamos trazer mais visitação à nossa cidade. Portanto, todas as políticas de expansão, em infraestrutura, em turismo, elas têm que andar também com a política de sustentabilidade, que Balneário Camboriú se destaca em Santa Catarina. Essas são minhas considerações, quase terminando o meu tempo, mas mais estou à disposição para qualquer tipo de pergunta, para qualquer debate, mas uma satisfação poder estar aqui apresentando e já deixando o convite a todos para conhecer Balneário Camboriú. Será um prazer receber a todos vocês lá. Muito obrigado. Prefeito, o senhor mostrou aí os resultados e a gente fez aqui nesse debate todo o passo a passo, né, a receita toda para se chegar a isso. Pegando um prefeito ali de... A cidade do senhor já é uma cidade de porte, mas eu digo uma cidade média padrão brasileira, que os municípios têm 10, 15, 20 mil, 50 mil habitantes. Qual o conselho, né? Como chegar para um prefeito que quer fazer isso? Qual o passo a passo? Qual a dica? Qual o caminho? Olha, a verdade é que hoje nós precisamos estar atualizados com as demandas, né? E todas as cidades do nosso país têm o desejo de crescer. Todas elas têm o desejo de expandir. E isso é impossível se nós não tivermos políticas de saneamento, política de sustentabilidade e políticas também no trato dos resíduos sólidos. E aí é importante buscar sempre o conhecimento, a assessoria necessária. Eu vi o Fernando aqui falando e acho primordial que o poder público lidere isso, né, de maneira o poder público, governo federal, governo estadual, para que municípios com menores portes, municípios que têm dificuldade muitas vezes em buscar, né, a segurança jurídica, o conhecimento e atualização desse tema, ele possa estar preparado para que possa absorver, aliás, não é absorver, na verdade é entregar esse serviço importante que vai devolver ao município. O município tem que se preocupar com áreas básicas, educação, saúde, infraestrutura, e o que ele puder demandar para quem tem mais competência, que tem mais resultado, para quem tem mais entrega
né? Isso é uma tendência que hoje ela é prioritária. Primeiro, pela condição, né, dos gastos públicos, e segundo, pela eficiência do serviço, que essa é o maior ganho que a população pode ter. E isso tem que ficar disponível de maneira muito acessível, né, desde os municípios com maior poder aquisitivo ou com os menores. Na verdade, isso não é somente uma planilha financeira, mas é uma questão de uma visão cultural, uma visão de governança que deve ser incentivada e estabelecida pelos poderes constituídos. Prefeito, a população responde desde o começo, teve um processo, o senhor falou aí de educação ambiental, como conquistar, que acho que é uma grande dificuldade, e a gente falou bastante disso, como atrair a população para essa questão. Sem dúvida, a educação. A educação é o meio transformador para qualquer tipo de avanço. A inovação, ela continua, né, tomando muito espaço, ela encurtando distâncias, mas a educação ela vai ser sempre o pilar inicial. E lá, né, nós começamos a ampliar e quase dobramos a proporção na separação dos resíduos, foi justamente usando as escolas públicas, as escolas particulares, a educação trazendo das crianças com os pais e professores, para que nós pudéssemos incentivar essa cultura de mudança. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, é o primeiro dever de casa que qualquer município tem que fazer. Obrigado. Agradeço mais uma vez a participação, o convite por estar aqui. É um prazer e reforçar o convite para quem não conhece, conhecer Balneário Camboriú. Obrigado.